Eu trouxe para vocês, né, aqui o objetivo, né, que está aí na folha, construir o conceito de Estado, observando sua origem e seu desenvolvimento histórico, procurar analisar a perspectiva bíblica acerca do papel do Estado e, por fim, compreender a perspectiva reformada acerca da relação entre Igreja e Estado. E eu trouxe já de pronto, né, a frase do Santo Calvino. João Calvino, ele disse que o reino espiritual de Cristo e o poder civil são realidades bem distintas. E eu quero devolver para vocês, o que é que vocês entendem quando vocês leem essa afirmação de Calvino? Por que ele teria em mente que o reino espiritual e, ao mesmo tempo, o reino físico, né, o governo civil, como ele foi instituído, são realidades distintas? Que razões teria ele que o fez pensar dessa forma? Começando pelo pecado, o poder civil é dirigido por homens, Uhum. Enquanto que, por outro lado, o reino de Deus, o reino de Cristo, ele traz a esperança da vida eterna, no reino eterno, que não é manchado pelo pecado. Então, já são distintos pela sua própria natureza, né? Enquanto um já foi naturalmente corrompido, né, por conta de ter homens corrompidos guiando, o outro não, por ser guiado pelo próprio Cristo. Ok? Boa observação. Isso deixa de penhar sobre o poder civil? Não, não deixa, né? A questão é, qual é a natureza dos reinos, né? O que ela apresentou. Ambos, o Senhor tem a sua faixa de atuação em todos os lugares, né? Mas são esferas de atividades distintas. E é isso que talvez nós poderíamos observar. Uma distinção que eu posso ver é que no poder civil você corre o risco daquela questão do céu na terra, né? Uhum. Da idolatria, né? E o reino espiritual é o ideal, né? Ele, esse risco Sim, eu acho que há um risco de se pensar que nós podemos viver na terra como se fôssemos viver no céu. Mas não sei, nós teríamos que pensar um pouquinho mais, se torna uma espécie de reino ideal e de reino, assim, como você acabou de dizer? seria o céu na terra, né? Você mencionou assim, é como se fosse o reino ideal, e aí nesse sentido, são reinos distintos porque são naturezas, no sentido assim, diferentes, né? Se buscar, o risco de se buscar, algumas pessoas se buscar implantar o céu na terra, você está tirando o papel do Estado, quer dizer, deixando ele como uma esfera que não cabe, vamos dizer, você vai colocar ele acima da família, acima de outras esferas, né? Acho que eu disse assim, né? Que ele não pode se confundir com o reino espiritual. Sim, agora sim, agora entendi melhor. O que a gente só não pode perder de perspectiva, que mesmo o nosso governo civil, ele tem aspectos espirituais envolvidos com eles, né? Porque senão a gente corre aquela distinção de correr o risco de fazer como os medievais fizeram, né? O reino de Deus, o reino do mundo, são coisas extremamente distintas. Mas a gente vai caminhar bastante por esse caminho também. Vocês pensam alguma coisa acerca da frase de Calvino? Se não, a gente segue. Pode seguir? Muito bem. Então, vamos tentar começar com essas 3 perguntas, né? Com esses 3 aspectos. Primeiro, quando pela primeira vez a palavra Estado aparece? Segundo, eu quero que vocês só percebam que aqui, lembrem-se, né, que Estado foi uma construção, não surgiu da noite para o dia. Embora vocês verão que as práticas sempre existiram, mas a palavra surgiu num determinado contexto histórico. Vamos ver quando. Segundo, já existia Estado antes do surgimento da palavra Estado? E terceiro, que elementos então constituem o Estado? São as 3 perguntas que, nesse primeiro momento, eu gostaria que nós discutíssemos um pouco, né? Quando pela primeira vez surge a palavra Estado? Sócrates. Talvez houvesse Estado lá em Sócrates, ou não? Antes de Sócrates, sim. Quando? Ou como? Pela organização das sociedades. Isso, a organização das sociedades implicava num Estado. Mas
talvez eles não chamassem assim. O conceito existia. O conceito existia, a palavra não. Ou a forma como eles se organizavam. Como é que vocês estão entendendo o Estado até agora, a ideia? Quando vocês falam assim, o conceito existia, o que é um Estado? Um poder que rege uma sociedade. Um poder que atua em que esfera? Esfera civil, política. Política. Civil também. Civil e política. Oi? Judicial. Judicial? Só? Econômica? Pode, inclusive, ser um poder que interfira no poder religioso. Tem a ver com as leis de Moisés, o começo da... É por isso que, acho que se você dizer colocar sobre a sociedade de uma forma geral... Sobre a sociedade? Pode realizar todas as esferas que envolvem uma sociedade. É que todas são muitas, né? Mas, Todas são todas, né? Mas pode não ser nenhuma se a ideia não for clara. Pois é, mas hoje, por exemplo, dependendo do regime político, o Estado interfere na religião, no esporte, na economia, na saúde, enfim, no lazer. Você ainda mencionou o Estado de Moisés, né? Com Moisés. Como é que seria aquele Estado? É porque ele teve uma organização, né, de leis e funcionamento civil, né, de regulamentar E regulamentava a partir dos preceitos divinos, né? Que é uma percepção sobre o Estado. Mas quando que vocês acham, pela primeira vez que aparece a palavra em si? Surge no século XVI com Maquiavel, no início do século, o príncipe, né? O Estado, ele vem com o príncipe moderno, né? Até então, as pessoas viviam de outras formas, não com o conceito da palavra, mas como monarquias, como impérios, reinos. Mas Estado, né? A palavra Estado, ela surge pela primeira vez no príncipe. Né? E qual é a intenção que Maquiavel tinha quando ele pensou o conceito de Estado? Que houvesse um soberano que regesse o povo. Exatamente. E qual é a intenção? Ela disse que houvesse um suzerano, né? Um senhor, que organizasse a vida desse povo. E por que esse povo precisava ser organizado? E organizado em que sentido? No sentido econômico, Econômico, cultural, social. O que é social? Jurídico. Acho que mais em questões de social, mais tipo, questões necessariamente básicas também, quando eu digo isso, eu acho que mais questões educacionais. Assim, de querer, Tem a ver com a educação, sim. ditar uma forma que o pessoal pudesse seguir. Tipo assim, essa não necessariamente a forma correta, mas a melhor forma de se traçar um caminho para que fosse seguido, tipo, para que também pudesse pôr ordem necessariamente na hierarquia que eles estavam querendo implementar. Eu não sei. Ok, são ideias boas, né? Porque, em princípio, com Maquiavel, se tinha a noção de que um suzerano devesse, né, organizar toda a vida social, a vida política, a vida econômica, isso não tenho dúvida. E por que tinha que organizar a vida social? Porque se cria que o ser humano, ele se desvirtuou ao longo do tempo, né? Ele não conseguiria viver sem uma imposição ou sem uma organização vinda de um suzerano. Precisava-se controlar os instintos naturais do ser humano. Então, por isso, né, dizia Maquiavel, era necessária a presença de um Estado que fizesse isso. E esse Estado era o Estado moderno. Né? O que é o Estado moderno? Aquele que surgiu a partir das monarquias nacionais no século XIII, XIV, XV. Né? Ele pensava, por exemplo, nas cidades italianas, quando tinha um governo civil que regesse toda aquela cidade, ou um governo como surgiu na Inglaterra, né, com um rei que normatizasse a vida de uma nação, ou ainda como aconteceu, por exemplo, na França, né, onde um rei, da mesma forma, dominou os reinos, né, naquele momento. Então, a primeira vez a palavra aparece com Maquiavel. Agora, nós temos um especialista aqui em economia, vai ficar até mais fácil, né, falar sobre Maquiavel e o Estado moderno. Muito bem. Já existia a palavra Estado antes dele? E depois, que elementos constituem o Estado? Então, eu mencionei aqui para vocês. Quando que pela primeira vez aparece? Nessa citação do príncipe, né? Aparece pela primeira vez
o conceito de Estado. Né? Todos os Estados, os domínios que existiram e existem sobre os homens, foram e são repúblicas ou principados. Né? E aí ele começa a constituir o que ele entende por Estado. É importante lembrar, gente, que não houvesse Estado, né? Por isso a minha segunda pergunta. Existia Estado antes? Sim, existia, mas não no conceito que Maquiavel coloca. Né? Nós temos, por exemplo, aqui, quem que lembra? Grécia, né? Aqui lembra o Egito, Roma. Né? Então, havia antes estados que não, ainda que não houvesse a palavra Estado. Agora, como que em Roma ou na Grécia se pensava o Estado, ainda que não houvesse a palavra? Como que era o Estado grego? Pelo menos na maneira como ele se consolidou, né? Depois, já no período helênico. Como é que era o Estado? Povo... E quem era o povo? Os pensadores. Eles podiam pensar. Quem era o povo na Grécia? Os cidadãos. E quem eram os cidadãos? Depende, esparciata. Opa, aí depende de cada cidade-estado, né? Que nós chamamos de cidade-estado. Eles não chamavam assim. Né? A polis, a cidade grega, era o espaço de exercer a democracia. Mas o que se entendia por democracia? O direito de alguns. Aqueles que, por nascimento, tinham direito de determinarem os rumos da sua própria nação. Ou, pelo menos, nação, vocês entendam aqui, a cidade, né? A polis, a cidade grega. Então, na Grécia, nós vamos ter o conceito de Estado, um Estado democrático entre os cidadãos naturais daquela cidade, detentores de terra, de poderes e assim por diante. Roma continua, né? Ele herda esse princípio e coloca outros juntos, né? Você tinha uma certa mobilidade em Roma, muito embora o conceito ainda permanece enrijecido nas classes sociais por nascimento. No Egito, o Estado era diferente, por exemplo, da Grécia e de Roma. Né? Como era no Egito? Havia uma monarquia, né? O faraó, por nascimento, tinha o direito de detenção da organização civil, social, econômica e, como vocês mesmos disseram, religiosa. E isso é importante, né? Porque quando essas nações pensavam em Estado, elas pensavam na ligação que havia entre Estado e religião. É muito recente, ao longo da história humana, esse negócio de separar Estado de religião. Porque, inclusive, nós vamos ver já, né? Quando pensaram na concepção de Estado, pensavam na concepção do ser humano como um todo, né? E faz parte da constituição do ser humano o ser religioso. Então, você tem, por exemplo, aqui, o líder da igreja era o mesmo líder político. O faraó, considerado filho do deus Sol, né, com a lua, ele era o intercessor, né, entre o povo e as divindades. E ele tinha os seus sacerdotes que normatizavam a forma como ele queria que fosse, né, a organização religiosa. Então, o Estado, pelo menos como nós pensamos nesse sentido de organização civil, social, política, também organizava na antiguidade a economia, né? A gente vai ver isso já. E que elementos... Oh, droga, já estou dando spoiler da resposta. Esse droga tem que cortar depois da gravação, viu? Que elementos constituem o Estado? Primeiro, como vocês podem ver, a cola, né? A população. O que mais que constitui um Estado? Porque se não houver pessoas, né, não pode ter território. E? Território e soberania, né? O sentido de governo, né? Segurança, questão família, segurança. A família estaria dentro da população, né? A gente está tentando trabalhar um conceito mais amplo, né? Mas pelo menos no direito, quando eles pensam em constituição de Estado, eles pensam em pelo menos nesses três. Existem outros autores que vão colocar outras coisas mais, mas dentro da linha do direito são esses três principais. Sem estes,
um Estado, eles até usam um termo, não é constitutivo, esqueci o termo em si, mas sem os três não há um Estado mínimo, né, concreto. Oi? Não. Enfim, mas se pressupõe, gente, que para haver Estado precisa de pessoas. Você não tem como governar alguém que não existe, né? E se pressupõe que o Estado governe, né? Mas só pode haver um Estado se houver um território, que dentro daquele lugar se valha as leis instituídas pelo próprio governo ou pelas pessoas nele inseridos. Então, nesse sentido, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam nesse nosso encontro, então, é que a palavra Estado ela surge com Maquiavel. Embora houvesse sim o conceito de Estado antes, né? E nós veremos isso ao longo da história. E que esse Estado existente antes só existia porque havia pelo menos essas três características essenciais para a sua própria formação. Seja bem-vinda. Né? Então, esse é o primeiro ponto da nossa oficina. Eu espero que nesse aspecto fique claro, né? Porque é difícil pensar a relação de igreja e Estado se a gente não primeiro entender o que é o Estado, né? Num segundo aspecto agora, né, eu queria ter só uma ideia de hora. Acaba 10 para 6? Falta só 18? Não, tem 18. Já damos 18 minutos. Ah, então eu tenho 30. Ok. Então, dúvidas até aqui? Com exceção da senhora? Eu me fiz claro? Ok. Segundo ponto. Teria a Bíblia uma visão sobre Estado? Lutero tentou responder essa pergunta. E disse Lutero que é necessário manter o regime espiritual do Evangelho bem separado, disse ele, do regime secular exterior, do governo, evitando a todo custo confundi-los. Na cabeça de Lutero, quando ele tentou responder essa pergunta, ele conseguiu ver dois reinos completamente diferentes. Por isso que a sua fala, eu fiquei um pouquinho com um ponto de interrogação do que você queria dizer. Porque um risco que a gente corre é o risco que Lutero correu e, ao mesmo tempo, é uma forma de pensar bem presente do nosso dia a dia. Qual foi a forma que ele entendeu do Estado e da Igreja? Ele entendeu como reinos completamente separados. Exatamente. No Brasil, esse pensamento faz muita força, tem um eco muito forte, por uma questão simples. Por causa da nossa colonização. Né? Nós temos uma colonização católica. Né? Então, está enraizado na maneira católica de pensar, aquele pensamento, talvez, lá de Agostinho, né? Das duas cidades. Né? Do reino de Deus, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Os dois reinos. E Lutero, né? Por mais que ele estivesse se separando um pouco da Igreja Católica, ele não conseguiu se desvencilhar de todos os pensamentos e da época em que ele estava inserido. Então, é natural da gente entender um ex-monge católico, entender como Agostinho entendeu, né? Os dois reinos. Entretanto, qual é a proposta desses reinos? Lutero, por exemplo, ele se fundamentou no momento em que o diabo foi tentar Jesus. E lembra das tentações? A primeira tentação transforma pão em pedra, melhor, pedra em pão, né? Transforma pedra em pão. Segunda tentação, né? Se joga do penhasco. E a terceira tentação, isso é exatamente. O diabo, num determinado momento, ele diz assim: olha, todos os reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Então, o que se pressupõe? Que os reinos eram dele, exatamente. E todos ele ainda diz. Nós sabemos que o reino de Israel, Deus conduziu. Mas em que momento da história o Satanás recebe o testamento dos reinos do mundo e em que momento da história Deus permite que ele tome posse, literalmente, né, dos reinos deste mundo? Será que não lhes pertencia? O que vocês acham? Que ele mentiu? Ele é bom em mentir, não é? Não pertencia? Você achou que não? O que vocês acham? O mundo jaz no maligno. Então, talvez ele tivesse um pouco de razão, não é?
naquele momento histórico, ele tinha razão sim. Penso eu que no momento em que Deus escolhe uma nação, qual foi a nação que Deus escolheu mesmo? Israel. Então, no momento que Deus escolhe Israel, naturalmente Deus pretere todas as outras. Quando você escolhe uma, quando você vai num orfanato, por exemplo, você tem lá 50 crianças, você escolhe para adotar uma, o que você faz com as outras 49? Elas ficam lá, elas permanecem como estavam. Então, no momento em que Deus escolhe Israel, Deus recebe Israel para si e as demais nações se tornam palco da atuação de Satanás. Nesse sentido, todas as nações lhe pertenciam. No entanto, no momento em que Cristo morre na cruz, ele toma para si, ele retoma as nações e compra as tribos, as línguas, os povos, as raças de todo mundo, né? Sobretudo os seus filhos, para salvação novamente. Então, nós hoje cremos que no momento em que Cristo morreu na cruz, todas as nações lhe passaram agora a ser propriedade de novo. Não é? E nesse sentido, Lutero, então, se equivocou. Porque por mais que no passado os reinos estavam debaixo da atuação de Satanás, agora eles estão dentro, né, sempre estiveram, na verdade, dentro dos planos de Deus, e cabe à igreja, né, o anúncio, a evangelização, enfim, né, a retomada, né, do reino de Deus nesse sentido de pregação do evangelho. Né, e é isso que nós fazemos agora com a pregação. Mas Lutero não entendia assim. Ele pensou, bom, o reino de um lado é do diabo, o reino de Deus é a igreja, mantenha-se, portanto, completamente separados, sem a relação e sem a interferência de um sobre o outro. Essa, entretanto, é a perspectiva que a Bíblia nos traz? Diego? Não. Se não, qual? Você vai falar. Ele é bom de retórica, né? Eu pensei nisso, viemos saber isso. Talvez seja essa de nós sermos luz e sal, né? Nós temos essa obrigação de sermos luz e sal em qualquer área. Né? Uhum. Então, a gente separa, assim, Estado e Igreja, mas não é um Estado laicista, é um Estado laico, mas não laicista. Uhum. Laicizante. Acho que assim, nós temos. O Estado é de Deus também, para nós podermos. O Estado pertence ao Senhor, com certeza. Todo, como diz Kuyper, né? Não existe 1 centímetro nesse universo em que Cristo não possa dizer é meu, não lhe pertence de alguma forma. Não, tudo lhe pertence. A questão da gente tentar agora trabalhar como que isso se encaixa dentro da nossa perspectiva bíblica. Por isso, né, teria a Bíblia uma visão sobre Estado? Vamos ver qual é a perspectiva bíblica de Estado. E nessa intenção ver o que a Bíblia compreende que é o papel do Estado fazer. Certo? Eu queria que vocês então abrissem os textos bíblicos junto comigo e vamos tentar, lendo os 3 textos. Vamos começar com Mateus 22, antes de nós seguirmos para Romanos. Mateus 22 é um texto bastante conhecido, não é? Versículo 21, quando Jesus é interrogado pelos judeus se ele pagava os impostos, a resposta de Jesus foi? Vocês decoraram o versículo, não preciso nem ler, não é? Responderam, não é? Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, vamos ver o que é dai a César o que é de César. E vamos ver qual é o papel de César, principalmente, não é? Como Estado que é. Romanos capítulo 13. Vamos ver o que é dar a César. Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem, homem aqui, homem e mulher, não é? Todos nós, todos os seres humanos, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
Porque não há autoridade que não proceda de Deus. O Eduardo Cunha procedia de Deus? O presidente da Câmara? Dá um nó? Não. Não procedia? Não dá nó. Não dá nó? Por quê? Porque, na verdade, é a autoridade que ele exerce. Como por exemplo, o símbolo, a faixa presidencial. Certo. Representa a autoridade. Ela em si mesma não tem autoridade nenhuma. Então, eu vejo mais assim, por isso que não dá nó. Porque não é a pessoa, mas a autoridade que ele exerce naquele momento. Exatamente. Né? Muito embora a gente não possa perder a perspectiva de que Deus coloca as pessoas no seu devido lugar, em uma instância... Ele empresta. Exato. Mas sim, ele está falando aqui da autoridade. Não importa quem lhe seja ali, quem estiver. Se estiver governando, merece a nossa obediência. Né? Agora, não é uma obediência cega. Vocês terão uma outra oficina para discutir isso. Né? A questão, até que ponto eu devo obedecer o Estado? Né? Nós vimos, por exemplo, no livro de Atos, que num determinado momento os próprios discípulos de Jesus foram pegos, né? Atos capítulo 2 e 3, se me recordo bem, e aí lhes foi dada uma ordem. 3 não. Quando eles são pegos, 6, 7, não lembro. Mas é dito a eles o seguinte: não é para pregar mais o nome de Jesus. Aí o que eles disseram? Importa agradar a Deus. Se vocês vão nos açoitar, não tem problema, pode bater. Mas importa agradar a Deus do que a homens. Então, a obediência ao Estado, eu estou queimando a palestra do irmão lá, vocês estão vendo, né? Estou dando spoiler. A obediência ao Estado depende daquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer ou não. Agora, naquilo que compete ao Estado, nós vamos ver o que é. Me cabe obedecê-lo. E o que é que compete ao Estado? Vamos continuar vendo. Todo homem, então, esteja sujeito às autoridades. Quer dizer, existem leis que precisam ser cumpridas. Se nós não cumprirmos as leis, já estamos desobedecendo a Deus. É isso que ele está dizendo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Agora eu quero responder a sua dúvida. Então, o Eduardo Cunha foi colocado lá, porque as que existem foi por ele instituída. Deus permitiu que a autoridade fosse ali colocada. Muito embora, em momento algum, Deus compactuou com os erros daquele homem. Ele escolheu o tempo todo o que ele quis fazer. Mas a autoridade que ele recebe de Deus para exercer aquilo que lhe compete a fazer. E se ele não faz, ele tem que ser punido como todo homem, como toda mulher, que no momento inoportuno, não é, usa do poder em causa própria. Mas enquanto a autoridade que ele tem, como presidente da Câmara que ele foi, como deputado federal que ele tem a autoridade instituída por Deus. De modo que, versículo 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora, qual é o tipo de autoridade? Vem a pergunta, né, que ele vai responder logo em sequência. Que os magistrados, que os estados têm, que eles podem exercer juízo. Porque os magistrados não são para temor. Para que serve a autoridade do homem? Senão para nós temermos. Serve para se fazer o bem, quando faz o bem. E sim, quando faz o mal. Ou seja, se você apronta, se você faz maldade, para que serve o Estado? Para corrigir, não é? Seu roubo que lhe pertence, o Estado, se você faz mal, portanto, lhe corrige. Se você assassina alguém, o Estado lhe corrige. Então, o que o texto está dizendo? Se você tem um Estado que compete, que faz aquilo que ele foi feito para fazer, isto é, corrigir os maus e louvar os bons, não tem razão de você temê-lo, né? Não tem razão de você negar a autoridade a ele. Por quê? Porque ele está fazendo o seu papel, corrigir os malfeitores e louvar os benfeitores. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus. Quem é ministro de Deus? O magistrado aqui, não é? O Estado para nós, para castigar o que pratica o mal. Nesse texto, qual é o papel do Estado então?
fazer justiça. Segundo esse texto, o Estado interfere na economia? Sim ou não? Como que ele interfere? Segundo o texto. Oh, desculpe. Fazendo certo, fazendo bem. Mas fazendo bem é interferir na economia? No quanto você ganha, o quanto você recebe? Sim, no meu bem. Até o não. No meu bem? Não é bem no sentido de todo. É bem no sentido de segurança. Por exemplo, ele diz: os magistrados não são para seu temor quando se faz o bem. Que bem? Quando você trabalha direitinho, quando você cumpre as suas obrigações como cidadão, você não tem por que temer. Por quê? Porque quando se faz mal, qual é o mal? Quando você rouba, quando você destrói, quando você mata alguém, quando você faz maldade nesse sentido, é que você teme. A função do Estado, portanto, é proteger o cidadão. Só. Ele não tem, segundo pelo menos Romanos 13, ele não tem, na visão de Romanos 13, o direito de interferir em mais nada a não ser legislar e corrigir. Mas então, por conta de legislar, ele interfere no nosso salário, no nosso bem. Se não houver justiça indicando que o teu salário está defasado e precisa ter... No sentido de um mínimo social, concordo. Isso, enquanto legislação, ele até pode colocar. O nosso governo, se o Estado interferir, porque o nosso Estado, ele faz coisas demais no nosso país, né? Ele interfere em muitas coisas. Mas, na perspectiva bíblica, a grande função, nesse texto pelo menos, a gente tem o texto de Amós, que vai mostrar um outro aspecto também, né? Mas, nesse texto, a grande função do Estado é simplesmente garantir segurança. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, né? A grande questão do Estado é garantir segurança, não é fazer a intervenção econômica e tudo mais, mas garantir que todos tenham todos os acessos, né? E dali para frente, cada um é responsável por si. Mas isso não quer dizer que não tenha que garantir um todo igual para todo mundo. As oportunidades têm que ser dadas a todos, né? E dali para frente você constrói com o seu próprio esforço, com a sua própria autonomia, né? Tendo a garantia de que o Estado não vai interferir, a não ser quando alguém rouba você ou quando alguém faz mal a você. Você tem que ter a tranquilidade de saber que você está segura, protegida, nesse sentido. Segundo texto, 2 Pedro, capítulo 1. Não, 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado. 1 Pedro 2. Eu acho 1 Pedro fabuloso. Eu queria poder decorar 1 Pedro. Se eu decorasse 1 Pedro, eu seria uma crente melhor. Com certeza. Ele fala tudo que a gente precisa para ler. Mas você pode fazer isso de versículo a versículo, dá certo. Depois de 50 anos. É difícil. 1 Pedro 2 diz assim, 13, versículo 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele para quê? Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Vocês percebem que esses textos conversam? Não é? Oi? Está bem parecido com Paulo, só que Pedro é muito mais sucinto, não é? E veja, por que ele diz isso? Veja que Paulo, quando escreve em contextos diferentes, né? Eles estavam em momentos históricos diferentes, mas eles concordam num aspecto, que o governo ele serve para proteção dos inocentes, louvor dos que fazem o bem e para correção daqueles que fazem mal. É um governo cuja interferência é uma interferência muito pequena, né? Então, nesse sentido, a Bíblia aponta que a função bíblica de Estado é garantir a segurança dos seus cidadãos. Basicamente, é para isso que a Bíblia pensa um governo. Nós temos hoje, gente, por conta de N razões, né? Por exemplo,
na cabeça, quando a gente pensa em Estado, a gente já pensa num governo que nos ofereça o bem-estar social por completo. Nós temos talvez como modelo a Europa, em que você tem escolas, onde você tem um Estado que oferece hospital, que oferece N outras razões, né? E N outras coisas que eles nos oferecem. E nós temos um país em que nós brigamos muito por direitos sociais. Quer dizer, o Estado, ele cobrando os impostos da nação, ele devolve esses impostos à própria nação, oferecendo recursos e bens e, ao mesmo tempo, serviços. Na perspectiva bíblica, em princípio, nós não temos essa participação forte do Estado nesse processo, porque se espera, né, que você mesmo faça isso. Né? Na perspectiva bíblica, veja, pensa assim, ó, pensa comigo talvez nessa lógica, eu acho que vai ficar mais claro. Por que eu vou pagar alguém para reger as relações da minha economia, para eu pagar o hospital? Por que eu vou pagar alguém para pagar hospital, para pagar escola, um monte de impostos que eu pago para isso, se eu mesmo posso reger e administrar o meu próprio recurso e fazer os pagamentos direto? Veja, eu pago alguém para fazer por mim, ou seja, vai ficar mais caro. Então, se eu mesmo fizesse essa relação, eu teria menos custos. Um exemplo disso que nós podemos pensar é o Uber. Né? Por que o Uber competiu tão rápido com o táxi? Porque ele é barato. E por que ele é barato? Porque ele não paga imposto. E deu emprego rapidamente, e gerou recursos rapidamente. Então, quanto menos interferência, isso soa muito com o neoliberalismo, né? E tem outros problemas aí, porque junto com o neoliberalismo vem a manutenção de pessoas muito ricas em detrimento de outras muito pobres. O Estado precisa, nesse sentido, garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. E aí o livro de Amós nos ajuda nesse sentido. Mas com as oportunidades iguais, e esse é o problema quando nós pensamos em pecado, não é? Gerar oportunidade igual, dizer que uma pessoa muito pobre vai ter a mesma oportunidade de uma pessoa muito rica, é muito difícil da gente pensar essa realidade, mas biblicamente falando é assim que se faria. Você proporia um início igual e dali para frente as escolhas, a sua capacidade de administração, a perspectiva de mundo iria te permitindo crescer ou não. Eu queria botar dois pontos. Isso que você está falando especificamente é mais complexo quando a gente pensa em independência histórica. Uhum. É mais exato. Acaba que assim, no mundo ideal, se a gente estivesse começando hoje num país, a gente poderia, de certa forma, estruturar as relações sociais de uma maneira que você conseguisse dar a mesma oportunidade para todos. Aí, perfeito. Deixa eu só repetir o que você está dizendo para a gente gravar. Então, você está afirmando, né, que no mundo ideal, se nós fôssemos começar um país do nada, seria possível começar assim. Então, dessa forma, é difícil anular a história que nós temos, a continuidade histórica de tantos séculos de exploração e desigualdades. Porque de certa forma, assim, quando você dá esse início, as pessoas têm aptidões diferentes, elas não vão... então, acaba que, naturalmente, você, assim, no mundo ideal, elas vão se encontrando nos seus caminhos, não vão ser advogados, economistas, faxineiros, dependendo das suas habilidades e do seu contexto, do que quer fazer de fato. Claro. Agora, quando você está num contexto histórico dependente, como o nosso, a coisa fica mais difícil. Assim, o garantir a segurança, para mim, já começa com que é um conceito muito amplo, para a gente falar que é só a segurança no sentido de justiça, de repreensão do que é certo e que é errado. Mesmo isso já é amplo para mim. Porque quando você pensa em justiça, o conceito que a gente entendeu de justiça é também justiça social, de certa maneira. Sim, só vou repetindo o que você vai dizendo, né? Então, quando nós temos uma história, né, uma dependência histórica muito grande, pensar que essa única função do Estado, garantir a justiça, é uma coisa muito ampla, né? Uma vez que justiça pode ser muita coisa, inclusive justiça social. Isso. Então, dado isso, dependência histórica, um conceito amplo de justiça, em uma sociedade também que ainda sofre de mais problemas como a nossa, que é o Brasil, sim. Aí já muda para mim completamente a visão do Estado, de que assim, a gente está pensando em um Estado invariavelmente um pouco maior do que... E impossível, talvez, de ser alcançado? Não impossível, mas assim, eu concordo que existem problemas, ele é extremamente deficiente, ele não trata as trocas
de maneira mais produtiva. Isso são tudo problemas que existem e eu não discordo. Só que pensar em soluções de um Estado menor, uma sociedade que tem tantos problemas, como no geral, países emergentes, latino-americanos, mais pobres, né? É muito complexo, assim, eu concordo. Simples de pensar assim, só a justiça, é um pouco simplista, né? Claro. Falar isso. Então, deixa eu repetir de novo. Então, considerando as nossas origens históricas, né, e o nosso desenvolvimento histórico, é muito simplista pensar num Estado que pouco interfere na economia e na vida social do povo, considerando todos os problemas que nós temos. Mas então, você concorda comigo que, eu imagino, né, estou aqui pensando que você vai concordar comigo, que a grande questão é o como fazer. Sim, e assim, de certa forma, na ciência econômica existem... Eu vou quebrar o protocolo, porque é mais interessante que você vai falar pertinho de mim, só não me dá um beijo, tá? Vamos lá. Então, na própria ciência econômica existe o debate de o quanto que é um Estado grande e de quanto que você tem que interferir na economia para criar, por exemplo, isso que eu estou chamando de justiça social. E existe o que a gente chama de evidência empírica para os dois lados, né? Quando você testa numa nação e você tenta inferir algumas relações de causalidade, né? Então, o que causa mais desenvolvimento? No caso, sem pobreza, né? São políticas que você interfere mais na vida do cidadão ou são, por exemplo, políticas do cunho mais liberal, que são garantias institucionais, que são, por exemplo, você ter uma segurança jurídica para você conseguir montar o seu negócio, você ter, isso inclui, por exemplo, patentes, ou mesmo menos burocracia, que são políticas que a gente chama de mais liberais. Mas, de qualquer forma, mesmo para a gente pensar num problema específico para exemplificar, que é a pobreza, como que a gente resolve o problema? Invariavelmente, vai entrar, o que a gente tem de hoje, pelo menos mais moderno na economia, envolve o Estado, mesmo que pouco, mesmo entre os liberais, envolve o Estado, por exemplo, para garantir segurança jurídica, você precisa ter uma legislação clara para que as formulações, o aparato jurídico esteja de tal maneira que não seja tão burocrático para o empresário, e de outra forma também incentive aquele cara e para ele conseguir produzir mesmo com pouco. Então, quem garante isso, aí entra no seu caso, que é uma segurança de justiça para ampla, né? Mais ampla. Mas é só um exemplo para dizer que assim, as soluções, ainda mais quando a gente pensa em países como o nosso, não são tão claras e, para mim, são mais complexas do que simplesmente pensar numa questão simples assim e pronto. Isso, Eu concordo, agora sim, eu agradeço, viu? Eu concordo com tudo que você falou, absolutamente tudo. Eu não sou economista, você é. Então, eu vou tentar trazer um exemplo da minha realidade para tentar explicar o que eu quero dizer para a gente fechar esse ponto. Quando um missionário ele vai para a África e ele entra num país, por exemplo, como os muçulmanos, que permitem que um marido tenha 4 esposas, como que ele lida com um mandamento dizendo ao homem só pode ter uma mulher? Se ele pensar, esse é um ponto difícil e de uma discussão complicada, porque eu chego numa nação em que a legislação religiosa e política é contrária àquilo que a Bíblia diz que tem que ser, né? Como é que eu faço essa transição? Alguns vão dizer, larga 3 e fica com uma. 3 mulheres morrerão de fome e provavelmente seus filhos também. Eu tenho certeza que essa não é uma boa forma de fazer, porque, afinal de contas, Deus também ampara os necessitados e desvalidos. Uma outra alternativa, né? Existem outras, mas a alternativa que, em princípio, alguns missionários concordam, dentre eles os missionários mais reformados, é de fazer uma espécie de gradação, né? Então, incentiva-se a nova geração que não se case com mais de uma mulher, à medida que vai acontecendo as conversões. Talvez, considerando que uma nação não se converte da noite para o dia, talvez nunca se converta inteira, mas você, pouco a pouco, vai fazendo uma transição aos moldes bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Por não ser economista, eu não tenho as ferramentas que
seria necessária para a gente fazer para eu pensar num processo de transição. É o primeiro sinal, né? Tem mais 10 minutos. Para pensar num processo de transição até esse momento e esse ideal bíblico. Talvez, por conta da nossa história, isso devesse... Mas a gente tem 500 anos de história, mais 200, 300 para conseguir fazer esse processo. Se é que um dia será feito. Pode ser que não. Pode ser que extremamente o contrário. Mas quando a Bíblia pensa em economia a partir do Estado, ela pensa apenas nessa interferência do Estado no âmbito de segurança. É isso, pelo menos, que eu preciso deixar claro. Agora, como chegar lá? Sinceramente, eu não sei. E esse é um assunto, sinceramente, para mim, muito complexo, e eu preciso reconhecer as minhas limitações, porque eu já vi algumas pessoas conversando, já li os 2 ou 3 livros sobre o assunto, mas eu não tenho a mínima ideia do passo a passo, né, ou de como proceder, e assim, como um acadêmico da área que você é, eu também não tenho, talvez, a complexidade do conceito de justiça social na minha cabeça. Mas o que eu posso afirmar, com base, inclusive, naquilo que nós lemos, o conceito é um conceito mais restrito e específico à questão de segurança. Nesse sentido, é o que eu espero contribuir com vocês. Não consigo ir muito além disso. Se for bem objetivo, porque eu tenho 8 minutos e meio. Assim, a gente vê alguns países desenvolvidos, né, que tem alguns conceitos assim, a justiça social, a melhor justiça é ter emprego. Uhum. E para isso você precisa estimular realmente, você precisa interferir pouco na economia, para que você gere emprego, o governo tem que interferir pouco na economia. Aí você tem muito emprego, tem justiça social, e talvez até para essas que se separaram dos maridos, né? Mas eu estou ser relativo, esse é outro ponto. Mas, então, o ponto de vista que eu vejo é esse assim, né? Que quando você tem segurança, as outras coisas funcionam bem. Né? Então, acho que a interferência mínima, ela vai gerar um pouco mais de justiça social. Talvez no Brasil... a gente tem que levar em consideração, o que ele falou é muito real. Mas é assim, o Brasil, ele não tem uma cultura católica ainda. Uhum. Né? Se nós formos ver, quando teve a Revolução Industrial, foi quando aumentou o padrão de vida em todos os países. E, junto com isso, veio a Reforma Protestante. Que o quê? Segurou, de certa forma... Eu não afirmaria com tanta convicção que a Revolução Industrial trouxe melhora de vida nesse sentido a todos os países. É muito complexo dizer isso. Digo assim, os países protestantes, eles conseguiram um equilíbrio para conter, inclusive, uma possível animosidade do capitalismo, digamos assim, né, nas suas constituições, inclusive Calvino e tal, que influenciou outras constituições, né, mas essa animosidade do capitalismo que pode haver numa cultura católica é muito mais propenso. Eu entendi. É que, de fato, existe uma perspectiva mais burguesa na época da Revolução Industrial, nesse sentido da burguesia daquela época, e a associação com alguns grupos religiosos protestantes, a forma de pensar, principalmente. Eu entendo. Ponto, assim, é só um entendimento que eu tenho, não estou realmente falando que é isso. Né? Sim, mas eu acho que nesse aspecto houve mesmo. O comunismo, por exemplo, que é uma coisa anticristã, até, digamos, né, não estou aqui voltando, ele cresce onde os países não são necessariamente bem cristãos, onde o cristianismo está falho. Eu queria, assim, vou só citar, eu vou aproveitar a sua deixa. Vocês estão colocando polêmica. Acho que vai colocar. E como eu não vou conseguir fechar, o que eu gostaria, só que ficasse claro para vocês têm a folha aí. Veja, gente, o meu ponto, por fim, né, era trabalhar essa relação da igreja e o Estado. Nós vimos que a igreja com o Estado, essa relação surge lá com Moisés, da perspectiva bíblica, né? Porque muito antes já existia em outras nações. Mas Moisés traz esse aspecto teocrático, né, para dentro do governo de Israel. E vocês viram nas mesmas nações que nós trabalhamos, né? Na Grécia, no Egito, em Roma, havia uma relação muito específica. Essa relação continua na Idade Média, né? A Idade Média, vocês lembram que o próprio Papa é quem investia no século IX os reis, e assim vai continuar até o século X, XI, XII, quando algumas modificações começam a ocorrer em determinados estados e não em todos. Um outro exemplo que nós temos dessa relação de igreja e Estado é o comunismo, né? Aliás, mas não o exemplo da junção, mas agora o exemplo da total separação, né? Então, enquanto que até o final da Idade Média, início da Idade Moderna, nós tínhamos ainda uma ligação grande,
depois, séculos depois, nós vamos ter uma total aversão entre unir as duas esferas. E aí a pergunta que eu queria responder, né? Qual que é o modelo reformado? É um modelo onde Estado e Igreja são esferas de poder distintas, não é? Um não interfere diretamente no outro. Alguns, inclusive, cita Calvino, né, falando que Calvino interferia na economia, e não. Calvino interferia, assim, nos aspectos da justiça social na cidade de Genebra, quando ele foi governante. Mas, enquanto governante, vocês têm que levar em consideração que o fato dele ser o chefe político e também chefe religioso, né, ele normatizou as duas esferas, mas não havia uma ligação política com o Estado, né? Eram esferas distintas. Como, por exemplo, havia um julgamento, o Estado julgava, mas quem executava a sentença? A Igreja, mas era a função da época. Então, nesse sentido, havia essa confusão, né? Mesmo em Genebra, mas dentro dos aspectos do pensamento de Calvino, inclusive, nós temos essa separação de Igreja e Estado. São como esferas distintas, onde a Igreja compete a obediência ao Estado, desde que esse Estado não interfira nos nossos assuntos de fé. Caso contrário, importa agradar a Deus do que a homens, né? Então, eu trouxe uma frase do Luther King que diz que o comunismo existe porque o cristianismo não está sendo verdadeiramente cristão, né? Porque enquanto assistência aos pobres, a justiça social, biblicamente falando, não é o Estado que deveria fazer isso, mas é o indivíduo. É minha responsabilidade assistir aos necessitados. É a responsabilidade do indivíduo. E é por isso que Luther King disse. E aí Nicodemos, né, disse que não creio que a igreja deve fazer política partidária nessa relação de igreja e Estado, mas ela pode encorajar seus membros a votar corretamente, a usar do seu sistema democrático, dos recursos que o Brasil possui hoje para protestar, para levantar avante o direito e fazer ouvir a voz dos necessitados, né? Então, ele aponta muito para esse papel profético da igreja enquanto voz, né, da justiça social nesse sentido.